Lutar ou fugir? Enfrentar ou correr? Qual é a nossa reação diante de problemas, de perigos? Pernas para que te quero ou punhos para que te quero? O que fazer? Todos nós somos programados com estes dois modos de reação. Você vai lembrar muito bem isso, todos nós já passamos por isso, quando um dia você estava andando na rua, todo tranquilo, e de repente você viu um cachorro solto. Lembra? Você andando na direção do cachorro e o cachorro andando na sua direção. O que é que você faz? Naquele momento, o seu corpo dá o alarme. O seu corpo dá o aviso. Você tem segundos para decidir. Finge que não está vendo, espera que o cachorro vai ser tranquilo. Enfrenta o cachorro, ameaça tirar uma pedra nele para ver se ele foge. Ou você antecipa tudo isso e sai correndo, mas corre o risco dele vir correndo mais rápido atrás de você. Dura escolha, não é? Aqui, nesse ponto, é que você experimentou, talvez pela primeira vez na sua vida, este modo fugir ou lutar. Fuga ou luta. Enfrenta ou foge. E isso nos acompanha a vida inteira, todo o tempo. Você talvez no trabalho, quando vem um desafio, uma tarefa acima um pouquinho do que você está acostumado a fazer, alguém pergunta, o chefe pergunta para você, quem pode fazer isso numa reunião de equipe? E você, com aquele mesmo sentimento do quando viu o cachorro, com medo daquele novo desafio, você fica caladinho, pensando assim, eu não, hein? Vai que dá tudo errado. Vai que eu atropelo tudo isso aí, depois eu sou mandado embora. Vou deixar outro falar. Ou então, você aproveita a oportunidade, vai para cima e fala, chefe, pode contar comigo. Eu não sei qual é a sua decisão, mas ao longo da vida, todos nós passamos por isso e talvez várias vezes no dia, dependendo do dia, várias vezes ao longo da vida, certamente, milhares de vezes. E a nossa reação diante destas situações dita que tipo de vida nós vamos ter. Há momentos em que a coisa mais corajosa que nós podemos fazer é fugir. Não tenha dúvida. Então, por exemplo, muitas vezes eu já passei por situações no trânsito em que a minha vontade era ir atrás do sujeito, a minha carne, né? A minha carne era atrás do sujeito que me fechou, que uma vez alguém numa moto chutou o meu retrovisor, né? O espelho lateral. E causou um prejuízo enorme, não é? Porque eu tive que pagar. Mas naquela hora, aquela sensação, né, de injustiça, poxa, precisava ele fazer isso? Precisava ele chutar o espelho do carro e causar esse prejuízo todo? A minha vontade foi ir atrás do sujeito. É a reação que a gente tem. Mas naquele momento a gente para e pesa. Peraí. Eu sei o que eu vou encontrar? Se eu for atrás, eu sei o que eu vou encontrar? Eu estou preparado para enfrentar? O que pode acontecer? As consequências que podem acontecer valem mais do que o espelho? Ou não? Então ali eu respirei fundo e pensei, eu vou ter o prejuízo, mas melhor o prejuízo que eu conheço do que o prejuízo que eu não conheço. Então isso é uma regra que eu tenho para mim. Briga de trânsito raramente vale a pena. Raramente uma briga de trânsito vai valer a pena para qualquer um dos envolvidos. Ou os dois carros vão sair com danos, ou pior, alguém vai sair ferido ou até morto. Não vai sair dali da estrada, vai ser dali para o cemitério, para o necrotério. Então, há situações que você tem que entender. A coisa mais corajosa a fazer é fugir. A coisa mais corajosa a fazer é não enfrentar. Porque você pensa, pesa e avalia e diz, isso aqui não vale a pena. E a palavra de Deus fala, há um versículo que eu tenho certeza que você talvez nunca ouviu falar. Lá em Jeremias, capítulo 6,
E logo no primeiro versículo, o próprio Deus está falando assim: fugi para a salvação vossa. Fujam para que vocês sejam salvos. Deus nos aconselha, quer dizer, naquele contexto ali, o povo estava em perigo iminente de uma invasão de uma nação inimiga por culpa deles mesmos. Pelos pecados, pelos erros, então viria sobre Israel uma nação inimiga e iria devastar a nação. E Deus, avisando o povo, dizendo para eles: fujam. Se vocês quiserem salvar a pele de vocês, fujam. E às vezes a gente tem que fugir também, como diz o texto, para a salvação da nossa alma. Quando que a gente tem que fugir? Há situações que a gente precisa pensar: a salvação da minha alma é mais valiosa, então é melhor eu fugir. Como, por exemplo, fugir do mal. Você vê o mal no seu caminho, você vê, como a Bíblia diz, a aparência do mal e você foge. Isso é temor a Deus. Eu sei que ali tem o mal, eu sei que ali tem algo que vai me fazer mal, então eu fujo, eu saio fora. Fugir do mal, fugir da aparência do mal, fugir das más amizades. Você tem amizades que, sabe, de vez em quando estão lançando um veneninho para você. De vez em quando jogam uma palavra para contaminar os seus olhos, contaminar o seu coração. Querem te levar para o caminho que você já não quer mais seguir. Você tem que fugir dessas amizades. Você tem que cortar. Não vou poder ir, não quero mais, por favor, não me chama mais para essas coisas. Eu estou seguindo outro caminho agora, me desculpe. Não é nada pessoal, não é nada contra você, cada um é livre, mas eu peço que você me respeite. Fugir das más amizades. Fugir das coisas erradas. Quantas pessoas estão agora, talvez até me ouvindo, num presídio? Você está me ouvindo num presídio e você foi parar aí porque você se juntou a outras pessoas para fazer o mal. Você foi no embalo. Você sabia que era errado, mas você foi assim: eu vou para não ser diferente, para ser aceito no grupo, para que vejam que eu sou um deles. E você se deu mal. Eles estão lá fora e você está aí dentro agora. Quer dizer, você não fugiu das coisas erradas. E há momentos que a gente tem que fugir. Fugir de maus olhos, fugir de maus pensamentos. Os maus pensamentos vêm na sua cabeça e você tem que fugir deles, tem que afugentá-los da sua cabeça. Não quero, não vou pensar nisso, me recuso a pensar nisso, me recuso a ter esses maus olhos. Fugir dos conteúdos que te perseguem, você às vezes lá na rede social fica lá deslizando a tela e vem coisas que você não quer. Você sabe que você não deve ver, não deve assistir. Então fuja. Se tiver que sair da rede social, saia, bloqueia, apaga o aplicativo do teu celular, mas fuja do mal. É a coisa mais corajosa que temos de fazer. Você tem que saber a diferença, o momento de fugir e o momento de enfrentar. Há pessoas que precisam enfrentar, mas estão fugindo. Fogem da conversa que precisam ter com a esposa, fogem da conversa com o marido, com o patrão, com o filho, com o pai, com a mãe, fogem de confessar o pecado. Estão fugindo. Eu preciso enfrentar isso, eu sei que eu errei, eu sei que um dia essa bomba vai estourar, eu sei que um dia tudo vai vir à tona e eu vou ser envergonhado, envergonhada, vou perder tudo. Precisam enfrentar a verdade, a realidade, que é feia, que é horrível, mas tem que ser enfrentada. E continuam fugindo, fugindo da verdade, escondendo-se na mentira, que dá um falso abrigo, e fugindo da verdade. Estão só adiando o pior. Então, você precisa diferenciar. Há coisas que precisam ser enfrentadas. Talvez você está usando o vício como uma fuga. Você se mete, você enfia a cabeça na bebida, você bebe, você fuma, você joga, você fica horas na rede social, você entra na pornografia, você faz o vício servir como uma fuga. Todo vício, todo vício, não importa qual, só muda o nome, só muda a prática. Todo vício é uma fuga. A pessoa não quer enfrentar a realidade dela, que é dura, que é difícil, então ela prefere viajar. Ela prefere entrar em um outro mundo paralelo que aquele vício dá para ela, falsamente, ainda que por alguns minutos, alguns segundos, algumas horas. Ela mergulha no vício.
E você não sai do seu vício porque você não enfrenta a sua realidade. Você não vence o vício porque você se acostumou à fuga, quando você deveria enfrentar o que está doendo na sua realidade. Então, luta ou fuga? Qual o momento que você está vivendo agora? O que você precisa fazer diante da situação que você está vivendo? Se for tratar da sua salvação, Deus é claro na sua palavra. Fugir para a salvação vossa. Você está precisando de fugir de algo, de alguém, para preservar a sua salvação? Então fuja. Você está precisando enfrentar. A Bíblia também diz, quem crê não foge. Você crê em Deus? Então enfrente. Se é pela verdade, se é pelo que é certo, faça o que é certo. Em frente. E na dúvida, meu amigo, minha amiga, peça a Deus direção. Peça ao Espírito Santo que te guie, que te oriente. E se ele te orientar, e você ouvir, ele vai te dar também coragem para colocar em prática, seja a fuga ou seja a luta. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.